E aí, suave? Hoje eu quero continuar o assunto de matrizes com vocês. A gente vai ver algumas funções bem simples, na verdade, como a multiplicação de matrizes, achar alguns valores de dimensão, etc, tá? Vamos começar nossa aula aqui, então, nosso arquivo, tá? Deixa eu aumentar a fonte. Então, tá aí o nosso programa. Vamos começar inicializando uma matriz, pode ser inteira, certo? Tamanho 3x3. Vamos fazer o seguinte, vamos usar a função reshape. E aí ela vai ser 1, 2, 2, 2. Então a primeira coluna é 1, 1, a segunda coluna é 2, 2, 2. E a terceira coluna é 3, 3, 3. E o shape dela é 3x3, tá? Então vamos printar aqui. A gente vê. Tá aqui a nossa matriz. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 6, 3. A primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui é a função que a gente acabou usando na última aula, que é a função que se chama transpose, tá? Então, você quer tirar a transposta da matriz, né? Você só usa transpose v. Tá aí, aqui embaixo. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa é a transposta, né? Vamos usar uma formatação melhor para essas matrizes. Então, vamos lá. Caractere, tamanho 1 mesmo. Parâmetro, FMT. Esse é o nosso parâmetro. Ele vai ser o seguinte. Aqui 3, 1x. Também 3x3, 3 aqui. 3 aqui. Joia. Vamos usar FMT no lugar do asterisco e FMT no lugar do asterisco. Opa, aqui faltou estrelinha. E faltou também pular a linha, né? Então tá aí. Então, a nossa primeira matriz é 1, 1. Que tá errado, né? Que a gente lembra que a gente precisa tirar o transposto para ver ela do jeito original. E aqui vamos tirar o transposto do transposto. Então tá aqui a nossa matriz original. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 6, 3, né? E aqui a gente tirou a transposta, né? Onde a linha vira coluna, a coluna vira linha, né? Então tá aí certinho. Tá, então a matriz, a função transposta tira a transposta da matriz. Outra coisa que é curiosa, e a gente pode fazer também, pode já fazer uma cagadinha aqui, deletar essas duas linhas. Digamos que eu tenha uma segunda matriz, por exemplo, e ela também é de inteiros, que se chama W, ela é 3x3, e ela é igual a 1. A partir dessas duas matrizes, V e W, a gente pode multiplicar elas usando a função que se chama matmul. Então, V vezes W. Tá aqui uma matriz 6x6, né? Aliás, uma matriz de 6. Vamos usar a formatação decente aqui. Então, tá aqui a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna, né? Lembra que se a gente quisesse ver certinho, a gente teria que tirar a transposta. Que nem a gente fez no último exemplo, né? Tosco, que a gente teve que tirar a transposta da transposta para ver certo. Bom, aqui poderia ser, por exemplo, já que ela é 3x3, a gente pode fazer 3x2 também, que também vai dar certo, né? Bate os shapes. Bastante simples essas funções de multiplicar a matriz, né? Tem duas funções que eu quero comentar com vocês. A primeira se chama lbound, que significa lower bound, e ela recebe uma matriz e ela retorna um vetor com o menor índice de cada dimensão, né? No caso aqui vai ser 1, 1, porque a gente tem uma matriz de dimensão 2. Primeira dimensão, o menor índice é 1, e na segunda dimensão também é 1. No caso da ubound, que vem de upper bound, ela vai retornar também um vetor, e em que cada entrada desse vetor vai ser o maior índice de cada dimensão. Como a gente está lidando com uma matriz 3x2, o maior índice da primeira dimensão é 3,
e na segunda dimensão é 2, tá? Então, portanto, retorna 3 e 2. Então a gente pode olhar aqui, deixa eu apagar essa vírgula que senão vai dar erro. Você pode olhar aqui com um pouco mais de calma. Então, os índices do menor elemento, né? No caso, 1, e o índice do maior elemento possível, 3, 2. E isso aqui retorna um vetor. Se você quiser, você pode ainda usar a dimensão. Então, a primeira dimensão de 1 de W, no caso, é o 3. Então, o menor possível aqui vai ser 1. E o maior possível vai ser, ainda em 1, né? O maior possível vai ser 3. Então, o retorno agora são números, né? 1 e 3. Mas assim, do jeito que a gente sabe que o primeiro elemento de um vetor, ou o primeiro elemento de uma matriz, digamos uma matriz V 2 por 2, né? Sempre começa com 1. Então, qual que é a origem? Qual que é a necessidade dessa função L-bound? Por exemplo, se um vetor sempre começa com 1, o primeiro elemento, por que eu preciso de uma função que retorna o L-bound? Não, a verdade é o seguinte: quando o Fortran te dá a liberdade de modificar os índices. Se eu quero que o primeiro elemento comece com índice 0, eu posso, tá vendo? Então eu posso usar essa notação aqui, ó. Na hora da declaração, W é de 0 até 3 e de 0 até 2. Por exemplo, então, a partir de agora, o menor elemento possível, o menor índice vai ser W00. Tanto que o retorno da função lower bound, vamos retornar o vetor, não vamos se importar agora com qual dimensão a gente está trabalhando, vai ser um vetor 00 e 3, 2. Você pode colocar um número negativo aqui se você quiser, por exemplo, menos 1 e 0. Né? E olha só, retorna menos 1 e 0. E como é esperado, se a gente printar W menos 1, 0, isso aqui vai retornar 1, que é o primeiro elemento. Tá, mas aí não teve muita graça, certo? Tá. Seguindo, né, usando as mesmas matrizes, né, vamos usar mais uma função que é bastante curiosa. E, bom, na verdade, deixa eu mexer nisso aqui, pra gente não ficar confuso. Vamos continuar uma matriz 3x3 no convencional, né? Porque senão tem por que sofrer tanto com esses índices aqui. Tem que pensar demais, não gosto de pensar muito. Mas vamos lá, agora que a gente tem o V é 3x3, W é 3x3, né? Vamos retornar aqui. Eu quero apresentar para você a função que se chama findLoc. Tá? Adivinha o que ela faz? Ela acha a localização de algum elemento. Então vamos olhar para o vetor, para a matriz V, e vamos procurar o elemento 1. E o retorno é um vetor. 1, 1. São os índices que você pode encontrar o elemento 1, tá? Nessa matriz. Então, se você, por exemplo, quer encontrar o elemento 3, a gente sabe que a gente pode encontrar o elemento 3, então, em 1, 3. Você pode fazer o teste. Você pode vir aqui e printar V1, 3. E é claro que vai ser o nosso 3, tá vendo? Então, é uma forma de você de encontrar. Então, findLoc retorna um vetor. E esse vetor as componentes do vetor são a localização do elemento que você está procurando, tá? Se eu não me engano, você ainda pode escrever back igual a true isso, que ele vai começar a procurar de trás para frente, tá vendo? Então ele retornou 3, 3, que também é 3, né? Olha lá, 3, 3 é 3. Então o elemento 3, 3 que a gente usou aqui, então show de bola, né? Então esse cara aqui retorna um vetor, cada componente é a localização, né? Então você pode procurar de frente, de trás para frente, de frente para trás, né? Só mudar é só colocar no argumento, né? Esse argumento que é nomeado true, dele vai buscar para você de trás para frente a localização do elemento 3 na matriz V, por exemplo, né?
E eu falei tudo isso com a porcaria do meu gravador aqui, né? Ah, idiota. Tudo bem, não vou regravar isso não. O problema é meu. Próxima função que eu quero mostrar para você é uma função que se chama unpack e pack, tá? Vamos começar pelo pack. A ideia é, ok, eu tenho uma matriz, tá? E eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar essa matriz e transformar essa matriz num vetor. Eu posso usar a função pack para fazer isso, tá? Então vamos fazer o seguinte, ela vai me retornar um vetor do tamanho da matriz, tá? Então vamos usar, deixa aqui esse pack. Vou fazer o seguinte, vamos declarar esses caras, vamos declarar esse vetor que se chama P, que é de inteiros, e o tamanho dele vai ser o tamanho do vetor V, porque a gente vai usar o vetor V como cobaia, tá? Então 3 vezes 3 é 9, então o tamanho dele é 9, tá? E tá aqui, vamos printar o P. Bom, P por enquanto não tem elemento nenhum, mas a ideia é o seguinte, P vai ser igual ao pack, primeiro argumento, alguma fonte, né, o source, e aí a gente vai usar o V. Segundo argumento, o mask. O mask permite com que você manipule quais elementos que vão entrar ou não no teu vetor P a partir de V, né? Então vamos colocar true, porque eu quero que todos entrem. E vamos ver como é que é a cara de P. Então a cara de P é o seguinte, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, tá? Lembrando que aqui, ele, na hora de, digamos assim, ele pega essa matriz, né, e decompõe ela em um vetor, ele vai começar coluna por coluna, tá? Então ele começou com 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Perceba que o retorno, né, dessa matriz, o P, é idêntico ao cara que a gente usou como fonte, né? Aqui como fonte aqui para declarar a matriz V, né? Então, show de bola, né? Outra coisa que você pode fazer, então, vamos usar esse mask só para você ver. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos os elementos de V que são menores que 3. Então, só vão entrar os elementos que são menores que 3. Dá uma olhada na cara de P agora. Olha lá, 1, 1, 2, 2, 2, tá? E ele encheu de lixo, tá vendo? Ele encheu de lixo porque não deu a quantidade de elementos certo, né? Você pode fazer, por exemplo, todos os elementos que são menores que 1, ele retornou uma matriz de lixo. Porque, bom, todos os elementos são maiores que 1, então esse vetor lógico aqui é meio, né, meio patético e não está ajudando muito, mas aí, vamos tentar. Todos os elementos que são menores que 2, então P é o seguinte, P vai ser 1, 1, 1, daí ele vai colocar coisas bizarras aqui dentro. Porque os outros elementos, né, tá vendo? 1, 1, sempre nessa ordem. Então, percebendo isso, que ele coloca lixo, o que você pode fazer é usar um segundo elemento, aliás, um segundo argumento, né, que se chama vector, que tem que ter pelo menos o tamanho de V. Então, por exemplo, a gente pode fazer vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, esse vetor aqui é cheio de 4. Repara o seguinte, lembra, né? Quando a gente fez o pack de V com V maior que 2, o elemento foi 3, 3, 3 e um monte de lixo, né? Dá uma olhada agora. Usando esse argumento opcional aí, o que ele fez? Ele, ao invés do lixo, ele colocou os elementos que a gente pediu, né? Então, 4, 4, 4, 4, 4, 4, tá? Então, por exemplo, se eu fizesse 9, 9, 9, 9, olha como é que ele entra. O 9, 9, 9 estaria aqui no lugar desse 3, né? Mas como V maior que 3 me permitiu colocar 3 elementos, então eu tenho 3, 3, 3, 4, 4, 4, tá? Então, olha só, se eu colocar aqui 9, 9, 9, o que vai acontecer? O meu vetor de saída, a partir de agora, é esse cara que está aqui. Esse é o meu vetor de saída, tá? Mas aí, eu vou pegar V, eu vou aplicar essa condição, V maior que 2. Então, eu vou perceber que dessa condição vai me liberar 3 elementos. 3, 3 e 3. Esses 3, 3 e 3 vai entrar aqui no lugar desse 9, desse 9 e desse 9.
o resto, que no geral seria lixo, que seu compilador colocaria lixo aqui, ele vai substituir por 4, 4, 4 e assim por diante, tá vendo? Então a saída aqui é 333, 4, 4, 4, 4, tá? Se fizesse V maior que 2, por exemplo, V menor que 2, or V maior que 2. Então aqui a saída vai ser, dessa condição, vai entrar 2, 2, 2, aliás, 1, 1, 1, depois 3, 3, 3, e o resto vai ser preenchido pelo 4, bem aqui, ó. Então vai ser 1, 1, 1, depois 3, 3, 3 e depois 4, 4, 4. Então dá uma olhada na cara do P. Olha lá, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, tá? Essa é a função PAC. Então vamos pegar esse P e vamos criar uma variável que se chama uma matriz U, que também é 3 por 3, tá? Só vamos declarar ela. E a partir do P, vamos construir usando a função unpack. Então, unpack vai fazer o seguinte, mesma ideia. Vai pegar uma matriz agora, aliás, vai pegar um vetor, vamos usar o P, e esse vetor vai ser transformado numa matriz U. Cuida as dimensões, tá? O tamanho delas tem que ser proporcional. Então, 3 vezes 3 é 9, então tem que ter tamanho 9 o vetor. Ou se o vetor tem tamanho 9, tem que ser alguma coisa que dê 9 nas dimensões, né? Então tá. Primeiro, presta atenção. Primeiro argumento, a nossa fonte é P, que é um vetor. Segundo argumento, o que é bem importante, é uma matriz lógica, tá? Que vai determinar como que vai ser o U. Primeira coisa que você precisa ter em mente é que a matriz lógica que vai entrar aqui, vamos chamar de M, tá? Então, mask igual a M. Essa matriz lógica, o shape dessa matriz, vai determinar o shape de U, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma matriz lógica aqui. E aqui eu já, até esqueci, né? Vou botar um Ezinho aqui. Vou botar mais um Ezinho aqui. Vamos só organizar esse negócio. Vou botar um P aqui. Vamos criar uma matriz lógica, então, lógico M, e ela vai ser 3 por 3. Ai, errei. 3 por 3, tá? E ela vai ser cheia de trues. Joia? Então tá. Então tá aqui o M, e aí a gente pode dar uma olhada aqui em U agora. E missing field. Ah, verdade. Então tem mais um argumento aqui que se chama field. Já explico o que ele faz. Field. Vou deixar field igual a 0. Tá? E vamos olhar para o... Olha quem é o 1, 1, depois 3, 3, 3, 4, 4, 4, né? Então, U, que você pode reparar aqui é que U é idêntico a V, né? Vou fazer assim, ó. U é igual a V. Deu true, 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 depois false, false, false. Né? Não é idêntico por causa desses 4, né? Falei besteira. Bom, que bom que deu pra conferir isso aqui, né? Então não é. Mas a ideia é que pelo menos é uma matriz e ele não avisou, não deu erro de rankings diferentes, né? Então você vê que o ranking é idêntico, né? Mas não, de fato V não é mais igual, né? V é 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, né? E U... a gente pegou o P e transformou o P numa matriz usando a função unpack. Tá. O que é esse field? O field é o seguinte, tá? Se essa matriz lógica M não fosse completamente cheia de trues, vamos fazer o seguinte, vamos printar aqui ela do jeito bonitinho. FMT, só pra você ver. Transpose. Pronto. Tá aí. 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Eu vou apagar esse P aqui, porque a gente já sabe como é que ele é. Se, por exemplo, olha, e vamos printar também a matriz, essa matriz lógica aqui, só para você ver um negócio. FMT, M. O que eu fiz? Opa. Verdade, né? Essa formatação aqui tá para... tem que tomar algum cuidado aqui. Então, vamos printar uma matriz lógica. Como é que printa uma matriz lógica? Assim, ó.
ela é 3 por 3, né? Então, porcento, faça n vezes, faça 3 vezes. O que é para fazer 3 vezes? Vamos implementar um número lógico, um número não, né? Mas uma variável lógica com o comando L aqui, né? Com a formatação L e vamos pular uma linha, tá? E eu não posso esquecer de pular a linha, né? Então, aliás, isso aqui nunca é pular linha, tá? Isso aqui é espaço, às vezes eu falo pular linha porque eu sou macaco. Então tá lá, aqui é a nossa matriz. True, true, true. Eu quero que você olhe para esse último elemento, tá? Vamos modificar esse último elemento. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer M 3 por 3 e aí a gente vai entender o que é esse field, o campo field no unpack, vai ficar bem claro, tá? Então, perceba, M33 é falso, tá? Detalhe, eu preciso fazer essa modificação que eu queria aqui, tá? Antes de usar a matriz M. Então, olha só. Antes ela era true, 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 true. Beleza. E agora eu modifiquei o elemento 33. Que dá na mesma. O que a gente consegue ver aqui é o seguinte. Depois que a gente faz essa modificação, o que está acontecendo é o seguinte. Lembra? O ranking, o shape de M determina o shape de U. No momento em que algum elemento de M é falso, esse argumento chamado field igual a 0 ou field igual a outro número vai fazer com que os índices cujo elemento seja falso receberão o valor 0 na matriz U. Tá? É isso que a gente está vendo. Então tá. Então aqui é a matriz U. 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 0. Tá? Aqui a gente fez o 3, 3, mas a gente pode fazer assim, ó, 1, 1. Repara que agora esse 0 pulou lá para o 1, 1. Posso fazer um 2, 2. Vai pular para o meio da matriz. Tá? Então o 0 vai estar no meio da matriz. Joia? Outra coisa, você pode fazer outro número, tá? Não precisa ser só 0. Pode ser 99, tá? Então, espero que é confuso, tá? Foi mal, não explico muito bem mesmo. Mas o que importa é o que interessa, né? Então, para terminar, agora que a gente tem um monte de matriz declarada, eu quero fazer o seguinte, eu quero que você perceba que a gente pode fazer algumas operações matemáticas, tá? U é uma matriz inteira, então, e o shape de U é o mesmo shape de W, tá? E o mesmo shape de V. Então, vamos fazer o seguinte, aqui a gente está apresentando o transposto de U, vamos fazer que U é igual a W mais V, só para você ver que dá para fazer operações matemáticas com U, tá? Sem ficar se preocupando muito. Então tá lá. Bom, aliás, vamos printar, vamos formatar W e V. Então vamos formatar aqui W, vamos formatar V, e aí a gente faz algumas operações com elas e faz essas operações valerem U, tá? Então olha só. Então, a matriz 1, 1, aqui bonitinha, se eu somar com esse cara aqui, eu recebo U. Foi exatamente o que eu fiz, né? Deixa eu fazer o seguinte, não vou apagar porque eu quero tirar um print bonito depois. Tá, então eu posso fazer W mais V, eu posso fazer 2 vezes W mais V. Então tá aqui W, tá aqui V e 2 vezes W, né? Então, 2 mais 1, 3... 2 mais 2, 4, e você pode conferir o resto, tá? Você pode pegar aqui, vamos fazer o seguinte, então você pode multiplicar, você pode dividir também, mas eu não vou dividir porque o é inteiro, né? Então é complicado achar algum múltiplo, mas perceba que você pode fazer operações de multiplicação, subtração, soma e divisão, tá? Então, W aqui, né? Tem um número negativo, então tá tudo certinho. Você pode conferir, pausar o vídeo e ver, certo? Então, falado um pouco sobre essas multiplicações, né? A gente já falou sobre multiplicação de matrizes, tirar o transposto, essas funções PAC e UNPAC que são extremamente confusas. Um pouco de... Bom, formatação não foi o foco, né? Mas a gente relembrou também a função reshape. A gente viu o quão fundamental é a matriz lógica M
para a função unpack, tá? Muita atenção. A gente viu para que serve o campo field, é complicadíssimo. A gente viu o que é o lower bound e o upper bound de um jeito não muito inteligente, mas dá para ver. Não esqueça que você pode modificar, né, os bounds das entradas, né? Você pode escolher quando começa e quando termina, né? Quando termina você já sabe. Quando começa geralmente é 1 por default, mas você pode vir aqui e modificar -1, -100, né? Testa aí. Mas você pode começar com 0 se você for fã de C, né? Nada impede que você comece com 0, tá? Mas só presta atenção no tamanho da matriz agora, né? Outra parada que talvez eu não tenha comentado na aula que eu falei de slices, vamos usar o vetor P aqui como cobaia, tá? Vamos printar o P. A gente printar o P tá aqui, ó. Bababá, tá aqui, tá tudo aqui bonitinho. Lembra que você pode pegar do primeiro até o último elemento, né? Usando essa anotação, tá? Você pode pegar do segundo até o último usando essa anotação também. Então tá vendo que tem um a menos aqui, né? Então ao invés de ser 1 é 1. Então significa que a gente está pegando do segundo até o final. A gente pode pegar do segundo até o oitavo, usando essa anotação. Lembra que são 9, né? Então vai faltar um 4 no final. Mas talvez essa anotação em particular aqui eu não tenha dito, tá? Se você tivesse uma matriz, né? Então você pode pegar o U aqui, usar o U de 2 até o final. Tá aqui, ó. Então tá aí o teu vetor. Você pode usar com matriz. Tá aí a tua matriz. Você pode usar com matriz, com vetor, essa anotação. Você pode fazer, a gente tinha feito, né, o P de trás para frente, né, que a gente pega o último, que é 9, vai até o primeiro de -1 e 1. Tá, mas isso aqui eu tenho certeza que eu falei, né? Tá, antes de dar tchau pra vocês, eu quero deixar esse exercício. Daí vocês podem dar uma olhada. Olha para esse código aí com calma. E eu quero que você verifique que as funções que a gente usou, tanto a soma, produto, n, elas valem para matrizes e também elas recebem esses argumentos, né, nomeados como din e mask. Eu quero que você verifique isso e verifique o resultado, o que sai dessas funções. Se você quiser, claro, né, eu sou seu pai. Mas enfim, eu acho que por hoje é isso. Tá, tem bastante coisa. Valeu aí pela paciência e a gente se vê na próxima videoaula, tá? Valeu!